Fala galera do Vitrola Metal, beleza? Tudo bem? Então, gente, nesse vídeo eu vou encerrar, o último capítulo, né, de todo o raio-x que eu já vinha fazendo de vídeos anteriores sobre a discografia do Iron Maiden, né? A gente abordou os anos 80, a gente abordou os sombrios, os questionáveis anos 90 e agora nós vamos abordar os anos 2000. Né? Nós vamos abordar agora a fase sexteto, vamos falar um pouco dos trabalhos do Iron Maiden agora na sua fase sexteto. Vamos lá, logo depois da vinheta. Fala galera, beleza? Davi Oliveira com vocês aqui e concluindo essa série de vídeos que eu não tive tempo. Engraçado, essa é a última parte dessa série de vídeos, desse raio-x da discografia do Iron Maiden. Eu comecei tem muito tempo, gente, mas eu não consegui, muitos afazeres aí ao longo do tempo e eu não consegui entregar essa última parte à época, né? Mas enfim, estou fazendo esse último vídeo aqui agora, né? Onde a gente vai abordar a fase sexteto do Iron Maiden, né? O momento em que a banda se tornou um conjunto de 6 e não mais 5 pessoas. E aí é muito importante também lembrar que, né, assim, muita quantidade bem razoável de pessoas sabem disso. O Iron Maiden já foi sexteto lá nos seus primórdios ali entre 76 e 77. O Iron Maiden já foi um sexteto porque ele tinha a inclusão de um tecladista na época que se chamava Tony Moore, né, mas que ficou pouquíssimo tempo, não foi uma formação que deu muito certo e acabou passando batida, aquela coisa toda. Mas essa questão de ser sexteto é uma coisa que vez ou outra batia na cabeça do Steve Harris, porque ele sempre quis ter a possibilidade de, nas músicas da banda, ele poder ter várias alternativas de linhas harmônicas dentro da música, né? O fato de quando você inclui um outro guitarrista, você, de certa forma, acaba propiciando essa condição de você poder ter mais camadas, né? No caso, mais camadas de guitarra. E olha que os dias do Iron Maiden, por si só, mesmo com dois guitarristas, eles, principalmente os dos anos 80, principalmente se você pegar ali Seventh Son of a Seventh Son, se você pegar Somewhere in Time, eles têm várias camadas de guitarra, né? Mas aí quando você coloca esse terceiro elemento, né, no caso esse terceiro que é um terceiro guitarrista, porque o Adrian Smith voltou, né, junto com o Bruce Dickinson na época, saiu o Blaze Bayley, voltou o Bruce e voltou o Adrian Smith. Então você tem a possibilidade de fazer essa execução dessas camadas de várias linhas de guitarra, de outras, de frases diferentes, de harmonias diferentes. Você tem a possibilidade de fazer isso ao vivo, né? Então, se você pegar, por exemplo, Revelations do Peace of Mind, ela é um exemplo muito claro de tanta camada de guitarra que tem na versão original, na versão de estúdio, na versão do álbum, né? Se você pegar, por exemplo, Live After Death, quando você escuta ela ao vivo, você vê que tem diferença. Ela não tem o mesmo corpo, ela não é tão encorpada. Por quê? Porque existem ali frases de guitarra, dedilhados, etc., que não podiam ser executados ao vivo naquela época, porque você só tinha o Adrian Smith e o Dave Morris, só tinha dois guitarristas. Precisava ter pelo menos mais um, né? Quando o Bruce Dickinson e o Adrian Smith voltam ali no final de 99 para o Iron Maiden, né? O Iron Maiden vira um sexteto, né? Esse tipo de coisa passa a ser resolvida, né? E aí é uma nova fase para a banda. E é nessa fase aí que a banda começa a incorporar um pouco, de forma mais incisiva mesmo, assim, praticamente quase que obrigando o fã, no sentido seguinte: olha, a gente está norteando o nosso som agora para um caminho, para um lugar um pouco mais diferente daquilo, porque todo mundo, na hora que volta Adrian Smith, na hora que volta Bruce Dickinson, todo mundo está esperando que vai ser lançado um novo Powerslave, vai ser lançado um novo Peace of Mind, vai ser lançado um novo, enfim, Seventh Son, Somewhere in Time.
né? E para quem esperou isso, de certa forma, caiu da cadeira, né? Porque não foi isso que veio, né? Não foi isso que veio. E com o passar dos anos de 2000 para cá, 2000 é o ano de lançamento do primeiro trabalho da fase sexteto, que é o Brave New World, né? Então, principalmente dessa época, principalmente de lá para cá, com o passar dos anos, você vê que esse local desse tipo de som que o fã poderia esperar quando os dois voltaram para a banda ali no final de 99, ele foi ficando cada vez mais distante, né? Porque, enfim, a sonoridade da banda mudou bastante, né? Não tinha nem como, inclusive, ser igual, né, àqueles discos daquela época, nem em termos de sonoridade mesmo, propriamente dito, porque você já não tinha o Martin Birch mais, o produtor, que foi o produtor do Iron Maiden dos anos 80. Você vê, Martin Birch foi um produtor absolutamente requisitado no meio do rock and roll e do metal, né? Mas depois que o Martin Birch começou a trabalhar com o Iron Maiden, após eles concluírem o trabalho do Killers, que é o primeiro disco que ele produz para o Iron Maiden em 81, quando vem 82, que é o The Number of the Beast, o Martin Birch passou a ser produtor exclusivo do Iron Maiden. E olha que o Martin Birch produziu Deep Purple, produziu Rainbow, produziu Whitesnake, ele produziu todo mundo que você possa imaginar. O Martin Birch, ele é o produtor do Machine Head do Deep Purple. Só isso que eu tenho para falar. Um dos maiores discos da história do rock pesado, no mínimo. Para não dizer do rock and roll de maneira geral, mas no mínimo um dos maiores discos na história do rock pesado, né? Então assim, você chega ali em 2000, você já não tem mais o Martin Birch. Na verdade, ele estava aposentado. Ele veio a falecer poucos anos atrás, né? Mas ele já estava aposentado, então você já não contava mais com o Martin Birch, né? E então, de toda forma, você não teria aquela sonoridade, porque aquela sonoridade dos discos Iron Maiden dos anos 80 é somente dele e não tem mais ninguém. Então, isso é um dos motivos do qual ele era um produtor absolutamente tão requisitado, né? Então, a banda resolveu padronizar novamente um produtor e ela trouxe o Kevin Shirley, que é um dos grandes nomes que você tem aí na produção musical desde aí do final dos anos 90 para cá. Kevin Shirley produziu uma série de bandas, produziu Dream Theater, produziu Black Country Communion, que é a banda do Glenn Hughes junto com o Joey Bonamassa, né? Enfim, e outros tantos trabalhos que ele já fez. Então, requisitadíssimo, né? Diferentemente do Martin Birch, ele não era aquele produtor exclusivo do Iron Maiden, nunca foi, né? Porém, na hora que o Iron Maiden chamasse, Kevin Shirley tinha que estar lá, né? Então, a banda vem em 2000 e ela lança Brave New World. E aí, sob um aspecto muito pessoal para mim, me desapontou o Brave New World. Ah, tá ficando louco, Brave New World é um discão. Ele é um discão, mas ele me desapontou porque eu fui, na época eu tinha 20 anos de idade, gente, né? Quando o Bruce Dickinson e o Adrian Smith, quando foi oficializado, jogado na mídia que eles voltaram para a banda, ainda era 1999, eu tinha 19 anos então. Então, eu fui uma das parcelas dos fãs que esperou que o Iron Maiden voltasse a lançar os discos dos anos 80, né? Porque tava todo mundo ali, por que não lançaria, né? E o Brave New World não é esse disco, né? E não é por isso que ele seja ruim, e não é por isso que eu não goste dele, não é por isso que ele não seja um baita de um disco. Ele é um baita de um disco, só que ele não era aquilo que eu tinha. Para mim, particularmente, não sou eu conheço muitas pessoas assim e muitas pessoas que pensam diferente. Conheço muita gente que o Brave New World foi exatamente o que se esperou. Conheço muita gente que diz que o Brave New World superou a expectativa.
E conheço muita gente como eu que acha que ele não superou, não atendeu as expectativas. E não atendeu não por ser ruim, mas por isso que eu falei, pelo fato dele ser um disco que ele... Eu estou esperando vir um outro Power Slave, eu estou esperando vir um outro Peace of Mind, eu estou esperando uma coisa dessa. E não veio, né? Enfim, é isso. Mas é um belíssimo álbum, né? Eu tô até aqui com ele na mão aqui, tô aqui com os discos da fase sexteto aqui todos na mão, né? É um belíssimo álbum aqui, eu vou destacar do Brave New World, eu vou destacar Ghost of the Navigator, eu vou destacar The Mercenary, eu vou destacar The Fallen Angel. The Fallen Angel é uma música que eu acho que ela encaixaria muito. Ela tem uma pegada muito Peace of Mind, essa música. Eu destaco o Nomad porque ela é uma coisa diferente, né? Eu gosto quando a banda procura sair ali da sua zona de conforto. Ela é uma música diferente, eu gosto muito dessa música, né? E a última música, The Thin Line Between Love and Hate, que a minha opinião em relação a essa música ela é muito controversa. Mas pra mim, ela é a melhor música do Brave New World. A melhor música desse disco aqui pra mim é justamente a Thin Line, né? Ela tem uma atmosfera, ela é uma música climatizada, né? Ela tem profundidade, né? E assim, espetacular. Eu acho ela realmente espetacular. É um baita de um disco, não tenho absolutamente nada para falar do Brave New World. Ele é um disco fantástico, né? E obviamente envelheceu muito bem. E é um disco cuja os refrões, por mais que sejam de músicas que eu não tenha destacado aqui no meu gosto pessoal, mas os refrões desse disco você lembra deles lá de eterno. Quem não lembra do refrão de Wicker Man? Quem não lembra do refrão da própria Brave New World, né? Quem não lembra do refrão de Blood Brothers, por exemplo, né? Blood Brothers, inclusive, que tem uma cara de fase Blaze que não dá nem para negar, né? Inclusive o Blaze Bayley até mesmo já falou sobre isso em outras circunstâncias, que não só ela, a Blood Brothers, como a Nomad, né? Ele já conhecia essas músicas, se não tivesse, mesmo que não tivesse tido o arranjo da volta do Bruce Dickinson e do Adrian Smith, essas duas músicas estariam num próximo disco eventual que tivesse tido com o Blaze Bayley, né? Então é isso, eu acho um baita disco, foi uma turnê de muito sucesso que eles fizeram, né? Inclusive eles tinham feito ainda uma turnê de aquecimento antes de lançar esse disco, que foi uma turnê de um jogo de computador que eles lançaram na época chamado Ed Hunter, que inclusive eles fizeram uma pesquisa, uma votação no site da banda, que os fãs entrariam no site e elegeriam as 20 melhores músicas da história do Iron Maiden. E aí essas 20 melhores músicas, as 20 mais votadas, entraram na trilha sonora desse jogo, um jogo inclusive que hoje não tem nem como rodar em lugar nenhum, né? Porque ele é de CD e tudo, eu tenho ele aqui também, né? Cheguei a jogar, cheguei a zerar esse jogo, é jogo de tiro, né? Enfim, para a época, os gráficos e tudo excelentes, muito legais, ele passeia pela história do Iron Maiden, né? Ele anda pelas ruas de Londres, ele vai para o cemitério do Live After Death, ele vai para o futuro, enfim, ele vai para o inferno do The Number of the Beast, enfim, era um jogo para a época sim muito legal, não, mas obviamente tem comparação aos jogos que tem hoje, né? Mas para a época sim, muito legal. E aí a trilha sonora eram essas 20 músicas que os fãs votavam no site oficial, e essas 20 músicas compuseram a turnê, que foi uma turnê que eles fizeram antes do lançamento do Brave New World, e que foi uma turnê que serviu não só para divulgar o próprio jogo de computador, como para divulgar também a nova formação, que era essa formação sexteto com a volta do Bruce e do Adrian, né? Então, seria isso. É um grandíssimo álbum, o Brave New World, mas ele tá longe, bem longe para mim dele ser o melhor disco da fase sexteto. Para muita gente ele é o melhor disparado. Para mim ele tá longe de ser o melhor. Ele foi lançado em 2000. Aí quando a gente vai para 2003, aí a gente tem o Dance of Death. O Dance of Death é lançado 3 anos depois, e tem uma coisa no Dance of Death que é horrível, que é a capa do disco. A capa do Dance of Death
É uma capa preguiçosa, mal acabada, parece uma colagem, um retalho, uma coisa horrível. Muito embora o Ed propriamente da capa, ele é um Ed muito legal, porque é aquele Ed da morte, com a foice, etc, o capuz. O Ed mesmo é muito bacana. Se só tivesse o Ed na capa do Dance of Death, como tem, por exemplo, na capa do Senjutsu, que é o fundo preto e só o Ed, ótimo. Mas não, botaram aquele bando de cachorro, bebê com máscara. Enfim, a capa é odiosa, a capa é realmente horrível. E aí você tem que partir realmente para o conteúdo musical que você tem nessa obra, né? E aí o que eu destaco aqui em termos de conteúdo no Dance of Death? Eu vou destacar bastante o Rainmaker, que tem um refrão pegajosíssimo, né? E é uma música de arena, ela é uma das melhores músicas. Dave Murray compôs muito pouco para o Iron Maiden, né? Ele é acreditado como compositor em pouquíssimas vezes na história da banda, mas certamente essa música aqui, ela tá ali no top 3, sem dúvida alguma. Então eu destaco ela. No More Lies eu vou destacar porque a premissa da No More Lies é mais ou menos a premissa da Blood Brothers no disco anterior, que é o Brave New World. Eu acho a No More Lies uma música com mais pegada. Eu acho ela uma versão melhor da estrutura musical e da ideia que se tem lá no Brave New World, que é a No More Lies do Brave New World, a Blood Brothers, e a Blood Brothers do Dance of Death e a No More Lies. Eu destaco a No More Lies por essa questão. Destaco também Dance of Death. Depois que o Bruce Dickinson saiu da banda ali, o Steve Harris teve que se virar também com outros compositores da banda. Então, quem passou a compor mesmo com ele ali depois que o Bruce saiu, assim de forma regular? O Blaze Bayley, que é muito bom compositor, digo-se de passagem, né? Isso você pode verificar inclusive nas obras solo dele. E o Jannik Gers. E o Jannik Gers, você pode falar o que você quiser, que ele é espalhafatoso, que ele é não sei o que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não toca bem, que o som dele é sujo. Tudo bem, sem problema, né? Você pode criticá-lo dessa forma, que o Iron Maiden não precisava continuar com ele, etc. Mas músicas como Dance of Death provam que o Iron Maiden devia continuar com ele, porque ele é um baita de um compositor. Ele tem a composição do Iron Maiden na veia dele, né? Então na hora que ele traz uma ideia, que ele traz uma música e que o Steve Harris ajuda ali no arranjo, ela fica totalmente maidenizada da melhor forma possível e na melhor qualidade possível. Isso em regra, né? Claro que não são todas elas que são assim de excelência, mas Dance of Death é uma música de excelência, sim, com certeza. A outra que eu destaco aqui é a Passchendaele, né? Que é obra do Adrian Smith, então é um selo de qualidade já muito aprovado, a Passchendaele. E vou citar a Age of Innocence, que é mais uma música do Dave Murray também, que está aqui contido nesse disco. Dave Murray até botou as asinhas para fora, né, em termos de composição aqui no Dance of Death, né. Essas seriam as músicas que eu destacaria. Então, de maneira geral, por exemplo, eu entendo que o Dance of Death é um disco já bem melhor, uma versão bem melhorada já do excelente, do que já era excelente Brave New World. Então, eu já coloco o Dance of Death. Então, veja, eu consigo enxergar no Iron Maiden uma crescente nessa fase sexteto, o que é muito bom, né? Não são discos bons como o da fase de ouro, não, chega nem perto, né? Mas você vê um padrão de qualidade aqui e que, na minha opinião, é um padrão que ele se sustenta. Ele sobe muito mais do que eventualmente desce. E aí depois veio 2006, passa-se 3 anos de novo, né? E o Iron Maiden ele lança o A Matter of Life and Death, que é um disco aí que a gente pode citar e contextualizar ele como um disco conceitual, porque o Iron Maiden abordou nesse disco todos a parte lírica abordava tópicos que envolvem questões de guerra, né? Então na própria capa do disco isso fica muito claro também, com o Ed vestido como um fuzileiro, por exemplo, né? E com tanque de guerra e tudo e tal. Então eles lançaram esse disco, e esse disco ele já se diferencia bastante dos seus dois antecessores,
mas ele vai para bem longe ainda. Se os dois últimos discos eles já estavam muito afastados do tipo de trabalho que consagrou a banda nos anos 80, o A Matter of Life and Death, então, ele dobrou umas 5 esquinas na frente, né? Ele já é bem... Aqui esse disco aqui, ele é aquele disco que ele já demonstra a fixação que o Steve Harris ficou de criar músicas longas, né? E aí entra naquela questão do progressivo. Porque agora o Iron Maiden é progressivo. Se você quiser fazer uma abordagem muito superficial disso, ok, você pode citar que o Iron Maiden é progressivo porque ele passou a fazer músicas longas, né? Mas a música ser longa não necessariamente torna a música progressiva, né? Para você ter uma música, para você fazer um rock progressivo, um metal progressivo, você tem que ter uma série de outras nuances no som que você faz, até porque se você for levar mais ao pé da letra mesmo, o que é um rock progressivo? O que é uma música progressiva? É uma música feita com o mindset voltado para você poder criar uma peça operística, né? Então, é o caso? Não, não é o caso. Para você criar uma peça operística, você, no mínimo, tem que ter teclado na banda, né? Para você poder criar aquela questão daquelas harmonias de metais, etc. Não é o caso também. É uma caminha ou outra que tem. Então, assim, tudo bem que as pessoas digam que está caminhando por rock progressivo, mas não necessariamente eu vejo dessa forma. Eu acho uma forma muito superficial de tentar abordar essa fase da banda de músicas longas que começou verdadeiramente no A Matter of Life and Death, né? Até porque, sim, elas são muito longas, mas por acaso elas têm muitos elementos ali para poder estar compondo aquela longa duração. Elas têm são músicas que têm muitas modulações? Não, não são, né? Com exceção de um momento ou outro, mas de maneira geral não são. Enfim, é um disco aqui também que ele chama atenção por essa questão das músicas longas. Verdadeiramente começou aqui. Antes disso, o Iron Maiden flertava com uma música maior aqui e acolá. Mas aqui realmente é que começou, nesse disco realmente é que começou a questão das músicas mais longas, né? A gente começa a assustar muito aqui quando a gente começa a ver no disco. No mesmo disco, uma música com 9:30, a outra com 9:20, né? E por aí vai. Começou aqui a outra com 7:23, a outra com 7:41, né? Então, a outra com 8:44, né? Tudo num disco só. E isso, na verdade, só veio a ficar mais evidenciado nos trabalhos futuros, né? Então, assim, o que eu destaco aqui? Eu destaco desse disco Brighter Than a Thousand Suns, que para mim é uma das melhores músicas da face CC do Iron Maiden de longe. Um refrão maravilhoso também. Destaco The Pilgrim, outra belíssima ponte, outro belíssimo refrão da história do Iron Maiden. Destaco aqui, por mais simples que ela seja, mas é uma música que ela tem pegada, que é a Reincarnation of Benjamin Brigg, que inclusive foi um dos singles desse disco, né? Então, mas eu já destaco menos músicas do que nos anteriores, já veja bem. Então, aqui o Iron Maiden ele já dá, se ele deu uma subida do Brave New World pro Dance of Death, aqui ele já deu uma descendentezinha, mas nada também que atrapalhasse, né? Porque é um disco mais difícil de ser digerido, porque é muito longo. E desse disco para frente, isso começou a acontecer na carreira do Iron Maiden. São trabalhos que você tem que parar para escutar com atenção, porque são trabalhos muito longos, entendeu? Então não é uma coisa que você, eu tô aqui na academia malhando, ou então eu tô tomando banho, ou então eu tô escrevendo uma coisa no computador e tá lá ouvindo. Não são discos que são desse disco para frente, por essa característica dessas obras mais de maior minutagem, não são discos que servem para trilha sonora, são discos que você tem que parar para degustar, para digerir com o tempo, né? Cada vez mais, e principalmente ficou acentuado nessa fase sexteto agora,
Os trabalhos que o Iron Maiden lança são trabalhos que você não digere de primeira, né? Você precisa de tempo para poder digerir do porquê que aquela música é daquela forma, daquele tamanho, né? Enfim, toda essa situação, né? E aí veio 2010, aí passou-se 4 anos e o Iron Maiden lançou o The Final Frontier, né? Ele lançou The Final Frontier em 2010 e foi um disco que fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Se você pegar só essa fase aqui da fase sexteto, esse disco aqui, até a época, até o momento, até aquele momento foi o que mais fez sucesso, foi o que mais vendeu em relação a Brave New World, em relação a Dance of Death, em relação a Matter of Life and Death, né? Porém, esse disco aqui, ele também já dá essa descendentezinha que eu citei, ela se mantém com esse disco aqui. Então você tem o Brave New World, ele sai pro Dance of Death, sobe, do Dance of Death pro Amolod, ele dá uma caídazinha, e do Amolod pro o Final Frontier, ele dá mais uma outra caidinha, né? Não é um disco tão inspirado, né, em relação aos outros três, embora tenha grandes momentos aqui também. Por exemplo, eu recomendo Mother of Mercy, também uma das melhores músicas também dessa fase sexteta. Indico muito Mother of Mercy, indico muito Coming Home e indico muito Starblind. Starblind é uma belíssima obra do Iron Maiden, que está constando aqui dentro desse disco aqui também, né? Eu gosto muito da introdução, a Satellite 15 do Final Frontier. Acho bem legal a introdução, né? Positivamente, quando você escuta, quando todo mundo que escutou ela a primeira vez, né? Que começa com aquele baixo, aquela linha de baixo do Steve Harris com pedaleira, você até fala, cara, isso não era Iron Maiden, né? Conforme vai andando, vai tendo andamento, as guitarras vão entrando, e aí quando vem a voz do Bruce, você, cara, isso é Iron Maiden, então quer dizer, uma surpresa boa, né? Porque não soou, não necessariamente tem que soar a banda para você saber o que é, porque às vezes pode ser até cansativo, né? Pode até ser um pouco chato. E aí, 5 anos depois, levaram-se longos 5 anos para poder vir esse cara aqui, ó, The Book of Souls, né? Durante esse período o Bruce teve um problema do câncer na língua que ele teve que se tratar, então por isso também que o disco levou um tempo maior em relação aos outros para poder sair. Teve toda essa questão de tratamento e recuperação do Bruce Dickinson, e oxalá que ele conseguiu se recuperar, graças a Deus que ele conseguiu se recuperar. E aí, meus amigos, é onde eu falo para vocês, esse disco aqui para mim, esse sim é o melhor disco da fase sexteto do Iron Maiden para mim. Aliás, eu digo além, esse disco aqui, ele, depois da década de 80, esse disco aqui é o disco que mais se aproxima, em termos de qualidade musical, dos discos da Era de Ouro do Iron Maiden. Para mim é justamente o The Book of Souls. Não que ele chegue perto, que ele esteja na mesma estante, mas ele é o que mais se aproxima dali, da prateleira de cima dos discos do Iron Maiden pós a Era de Ouro, que são os anos 80, né? Esse disco eu acho ele absolutamente formidável, e para te falar a verdade, se eu fosse indicar músicas desse disco, é mais fácil dizer o que eu não indico, porque praticamente eu indico todas as músicas desse disco, né? Para não dizer que eu indico todas, eu vou tirar When the River Runs Deep. Tirando When the River Runs Deep, que eu acho ela realmente uma música só que complementou ali, todas as outras músicas, sem tirar nem pôr desse disco, eu recomendo. Todas as outras músicas, inclusive é nesse disco que tem a música de maior duração da carreira da Iron Maiden, que é a última do disco é Empire of the Clowns, né? Que é uma música belíssima, né? É uma obra incidental belíssima, composta pelo Bruce Dickinson, e é uma música que certamente valeria uma versão orquestrada, né? Essa música aqui, ela tem muito mais a questão que eu falei do elemento progressivo. Essa música aqui, ela tem muito mais aproximação com esse elemento, embora ainda não tenha, mas ela tem mais elementos do que outras quaisquer, né? De chegar perto disso, do entendimento que se deveria ter do que realmente seria
essa coisa de fazer o rock progressivo, tá nessa música, né? Então esse disco aqui é absolutamente espetacular, e a turnê dele também foi absolutamente espetacular, né? É até legal, dessa fase sexteto, as turnês que mais me chamaram a atenção é a do Book of Souls, a do Dance of Death e a do Brave New World. E eu ainda boto a do Dance of Death como a melhor. Talvez o melhor show do Iron Maiden, o melhor show que o Iron Maiden formatou na época sexteto seja justamente o do Dance of Death, na minha opinião. Porém, o disco é esse daqui. E muito à frente dos outros. Muito à frente dos outros mesmo. Se o Iron Maiden tivesse encerrado a carreira dele com Book of Souls, ele encerraria a carreira dele em altíssimo nível. É um disco que faz muito... que faz muita honradez a toda a carreira da banda. E aí a gente tem o último lançado, né? Senjutsu, né? Temos o último lançado aqui, que é o Senjutsu, que aqui é onde você tem realmente essa consolidação que já veio já no Book of Souls, mas aqui fica ainda mais estridente essa coisa das músicas compridas, né? Tem até uma resenha aqui minha no canal aqui especificamente sobre o Senjutsu, então nem vou abordar tanto ele porque já tem, você pode inclusive procurar aí que você vai ver o que eu achei do Senjutsu, né? Que a gente fala mais detalhadamente do disco. E aí o Senjutsu é também um disco muito bom, né? Eu indico muito aqui e aí é muito gosto, né? Eu indico muito The Write It on the Wall, que é uma música realmente de arena, inclusive que é uma música que eu acredito que ela vai permanecer no setlist do Iron Maiden. O Iron Maiden não tem mais muito tempo de carreira, já tão velho, né? Vamos falar a verdade. Então eu acredito que essa música vai permanecer no set até o final da carreira. É uma música realmente de arena, uma música de extremo bom gosto. Outra música que eu indico muito é Darkest Hour, né? Darkest Hour também, que é a primeira música do disco 2. Eu indico muito. Eu gosto muito do Department, embora ela seja muito repetitiva nos seus andamentos. Ela não precisava nunca ter o tamanho que ela tem, mas enfim, ela tem, né? Mas eu gosto muito do riff dela, né? Por mais desnecessário que seja, pelo tanto de informação insuficiente para o tamanho que é a música, e que isso acabe enjoando um pouco, mas o riff dela é espetacular e me remete muito a To Tame My Land do Peace of Mind lá nos anos 80. Então, Department, Hell on Earth também, né? Que depois que você digere a música, você vê realmente que é uma música que ela é protagonista aí no disco. Então, Hell on Earth, Department, Future Past e a Write It on the Wall. Essas são as músicas que eu indico aqui do Senjutsu, né? E é isso, gente. Dito isso, o que acontece? Bom, aí a gente vai eleger o melhor disco dessa fase sexteto do Iron Maiden, como eu já disse para vocês, para mim é o Book of Souls, com sobras em relação a todos os outros que foram lançados nessa época, né? Agora, como é que eu escolheria as principais músicas da fase sexteto do Iron Maiden, né? E não necessariamente eu vou dizer as 5 principais aqui, colocando na ordem, primeiro S, segundo S, não necessariamente, mas de maneira aleatória. Que músicas que eu escolheria aqui para essa fase aqui? If Eternity Should Fail, The Book of Souls, Dance of Death, Mother of Mercy e The Thin Line Between Love and Hate, né? Então essas músicas para mim são as músicas. Book of Souls é o melhor disco dessa fase para mim, e as 5 melhores músicas dessa fase são essas que eu citei. Então, de novo, If Eternity Should Fail, The Book of Souls,
Dance of Death, Mother of Mercy e The Thin Line Between Love and Hate, que é a última do nosso queridíssimo Brave New World. Mas agora eu quero saber de você. Qual é o disco que você mais gosta da fase sexteto do Iron Maiden? Qual é aquele que você menos gosta? Fala aí, deixa aí nos comentários aí. Quais são as 5 músicas que você separa e diz que são as melhores dessa fase sexteto também, né? Deixa aí nos comentários, vamos brincar, vamos debater aí, quero ouvir a opinião de vocês. Por favor, deixa o like aí, por favor, se puder, se inscreve no canal também que ajuda. Compartilha com teu amigo, deixa teu comentário, deixa seu like, agradeço muito. Esse aqui foi o final do nosso raio-x Iron Maiden, né? Tava devendo o último vídeo falando da fase sexteto e tá aí, tá entregue, dívida paga. E até a próxima, gente. Valeu, um abraço.